Olá, alunos e alunas de filosofia. Uma questão importante na história da humanidade é a questão da religião. As sociedades em geral apresentam experiências religiosas e às vezes essas experiências religiosas são as mais diversas. São muitas as experiências religiosas em um determinado espaço social, cultural, histórico e geográfico. Religião é um assunto que não pode ser ignorado. Sua importância é decisiva na formação de uma consciência humana. Milhões de seres humanos articulam a sua interpretação de mundo e elaboram o seu processo de existência no espaço social onde estão a partir dos referenciais religiosos, a partir de parâmetros religiosos. A religião é uma manifestação tipicamente humana. Do ponto de vista da teologia, a religião pode adquirir um significado de existência a partir de um dado revelacional. A religião pode ser explicada a partir da ideia de Deus. A teologia pode colocar perfeitamente esse conceito. Um texto sagrado revela uma vontade divina e a partir daí se tem uma experiência religiosa. Para a filosofia, seria mais conveniente dizer que a religião é uma experiência essencialmente humana. E isso não reduz as complicações que existem relativas à religião e à complexidade de explicação que se coloca diante desse fenômeno tão interessante, tão importante e tão decisivo em todos os espaços históricos estudados e pensados. Importantes filósofos destacam a importância da religião. Não escapou ao olhar da filosofia essa forma de conhecimento e essa forma de organização do mundo interior humano e do mundo exterior humano a partir desse conhecimento. Religião, portanto, é algo que não só estrutura a forma de pensar, mas também a partir dessa estruturação da forma de pensar se estabelece no espaço da sociedade, determinando a construção de sistemas éticos, elaboração de princípios estéticos, formação de uma concepção política. A religião vai influenciando todas as áreas de vivência do ser humano. Então, desde o mundo antigo, os filósofos observam atentamente esse fenômeno, tentando entendê-lo, tentando observar as suas causas, o seu desenvolvimento, a sua pertinência lógica e como isso interfere naquilo que o ser humano é e na sua possibilidade de exercício de raciocínio, de exercício de pensamento sobre a vida e sobre si mesmo. Afinal de contas, quando se pensa a vida, se pensa o próprio ser humano que está pensando a vida. Mas o que é a religião? Seria a pergunta mais importante aqui, seria a pergunta mais decisiva a ser colocada. O que é a religião? A definição dos objetos, a definição da realidade, faz parte daquilo que representa o esforço da filosofia. A filosofia quer dizer, quer explicar, quer apontar, sem fechar o debate, o que é uma determinada realidade, o que é uma determinada circunstância e o que significa os procedimentos teóricos na possibilidade do seu alcance analítico acerca da definição do que as coisas são, significam e representam. A religião pode ser tratada como uma alienação, se formos colocar aqui algumas observações mais imediatas, como uma invenção da inteligência humana para dar conta de uma determinada circunstância da vida ou circunstâncias da vida, a interrogação sobre a nossa origem, a interrogação sobre o nosso destino, a interrogação de como devemos viver. Então ela pode ser entendida como uma ação do pensamento humano para melhor compreender circunstâncias existenciais. Pode ser encarada numa leitura muito negativa como uma espécie de alienação. E pode ser também como um fator de pensamento positivo no sentido de dar sentido à vida e dar razão de viver para as pessoas e grupos sociais diante dos dilemas e das circunstâncias que a vida coloca e que a vida apresenta. A religião pode ser uma poderosa explicação de certos enigmas, de certos mistérios que nos cercam na nossa existência, na nossa caminhada de vida.
A religião pode ser pensada nesse sentido como uma necessidade do ser humano. A religião aparece como aquilo que explica o inexplicável, aquilo que uma razão científica não é capaz de explicar. A religião aparece ali como uma possibilidade de explicação. E essa possibilidade de explicação, muitas das vezes, traz uma paz, uma serenidade interior daquele que adere ao sistema religioso, no sentido de enfrentar situações da vida que não houve uma resposta em plano racional científico mais contundente, mais objetiva e mais indiscutível. Existem algumas concepções negativas da religião e no mundo moderno estamos bastante acostumados a elas. Elas se apresentam nos espaços da academia, se apresentam no espaço da indústria cultural e mesmo no dia a dia, nas conversas sobre religiões, aparecem esses conceitos filosóficos bastante negativos em relação à religião. Poderíamos citar, por exemplo, Marx com a sua ideia de religião como uma falsa consciência. A religião seria uma espécie de engano, a religião seria uma ação que cria impedimentos para uma consciência crítica acerca da exploração social e econômica. Marx politiza, então, uma reflexão sobre a religião, colocando ela como um sistema ideológico de manipulação da consciência humana para impedir que haja um fluxo no ser humano de melhor compreensão da vida e de si mesmo, sendo capaz de gerar uma ação de contestação à ordem social e de um pensamento político mais progressista e mesmo revolucionário. Em Comte, o filósofo também importante, a religião seria uma forma pré-científica de pensamento. Então aqui também temos um aspecto de avaliação negativo da religião. A religião é uma forma de pensamento que não está de acordo com as normas do pensamento científico. Comte tem uma divisão das esferas de pensamento humano e há um momento em que ele fala de uma época em que o pensamento positivo haverá de se firmar. E esse pensamento positivo é um pensamento cientificista, é o pensamento da ciência, a ciência pela sua possibilidade de comprovação daquilo que diz, ou estaria mais perto dessa possibilidade de comprovação do discurso acerca da realidade existente. Essa questão daria à ciência um papel de vanguarda naquilo que nós pensamos em termos de projeto civilizatório. Uma civilização deve ser conduzida pelo pensamento científico e não pelo pensamento religioso. Então, em Comte teria esse elemento de análise crítica da religião. Poderíamos olhar também para Nietzsche, pensar na religião como uma opção de anulação da plenitude do humano. Nietzsche estava bastante preocupado, esse filósofo alemão, que o ser humano pudesse explorar toda a sua potencialidade de afirmação daquilo que ele é, da sua potência. E Nietzsche via na religião um elemento que enfraquece essa valorização mais radical do ser humano de si mesmo, porque coloca o ser humano numa posição de submissão a um outro poder fora dele, que seria o poder de Deus, e anulador da sua vontade, alguns níveis de expressão dessa vontade. Então haveria aqui também um elemento crítico. Em Freud, poderíamos fechar o exemplo dizendo que a religião é vista como uma ilusão, uma ação de pensamento que não corresponde à realidade dos fatos. De alguma maneira, esse pensamento crítico, que começa a ser construído na Europa a partir do século XV, com a virada do mundo medieval para o mundo moderno, vai se aprofundando, alcançando uma plenitude de expressão no iluminismo no século XVIII na França e depois também no século XIX. Alguns autores bem radicais vão trabalhar, como o próprio Marx aqui citado, trabalhar no sentido de criar uma nova forma de pensamento que não seja influenciado por concepções metafísicas e por concepções da religião, do sistema religioso ou mesmo de uma instituição religiosa. Então a religião é um assunto importante. Os filósofos têm sempre observado e discutido o que a religião pode representar e pode significar. No próximo momento de aula estaremos avançando um pouquinho nessas considerações acerca da relação da filosofia com a religião.